Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que vão ouvir essa live aqui no decorrer dos séculos aí pela frente. Meu nome é Rodolfo Braga e estou aqui varrendo a história da filosofia no meu perfil e colocando esses vídeos aqui também lá no canal da Academia Areté, lá no YouTube. Então você pode ir lá no YouTube se inscrever no canal da Academia Areté e assistir essas aulas aqui. E tem coisas interessantes lá diferentes do que eu faço aqui no Instagram, tá bom? Tem entrevista lá com o maestro Antônio Gastão sobre a história da música que eu fiz, uma entrevista muito bacana. Tem entrevista com o físico Igor Jaconi também, tá muito interessante essa entrevista lá com ele. Se eu fosse vocês, eu dava uma olhada lá porque tá muito legal, tá bom? Outra coisa aqui interessante que eu quero anunciar é o nosso clube de debate oratória. Visita lá www.academiaareté.com.br www.academiaareté.com.br. Lá você vai ter todas as informações necessárias para acessar o nosso clube de debate, que já deve começar agora, aí na semana que vem, mais tardar a outra, tá bom? Até sexta-feira eu vou fechar com os alunos definitivamente os horários, e aí nós vamos começar na outra semana aí. Então entra lá, não perca a oportunidade de se inscrever nesse clube que vai ser muito, muito, muito bacana. Tá bom, pessoal? Então é isso. www.academiaareté.com.br. Vai ser um trabalho desenvolvido muito legal, tá bom? Porque nós vamos ensinar a argumentar, a falar, como fazer uma introdução num discurso, como desenvolver um bom discurso, como concluir um bom discurso. Tudo isso vocês vão ver lá no nosso clube de debate, tá bom? Só lembrando então, eu estou aqui varrendo a história da filosofia, falando mais uma vez. O que é esse curso aqui que eu estou dando no Instagram, que eu coloco depois lá no YouTube, também na medida do possível eu coloco no Facebook, na nossa página no Facebook. Esse curso é um curso no qual eu estou fazendo uma introdução ao que há de essencial na história da filosofia. Aqui eu não tenho pretensão de aprofundar assim de modo extremamente rigoroso nos filósofos, mas eu estou fazendo um panorama, modéstia à parte, um bom panorama, onde você vai poder ter uma noção bem bacana da história da filosofia como um todo. Ora, nós estamos fazendo isso aqui desde abril, né? Assim, quem está acompanhando aí todo dia, e mesmo depois quem está acompanhando nas gravações, está percebendo que nós estamos fazendo desde abril. Começamos em abril, nós estamos em junho. Todos os dias tem live, não deixei de fazer live nenhum dia. Todos os dias nós temos live aí e varrendo a história da filosofia. É claro que eventualmente eu faço uma coisa extra, uma entrevista, eu falo de um assunto de repente que eu queira falar naquele dia ali, tá bom? Mas em geral nós estamos varrendo a história da filosofia. Bom, dito isso, vamos continuar o nosso assunto aqui, que nós iniciamos o Aristóteles essa semana. Terminamos o Platão na semana passada, ficamos várias semanas ali no Platão, olha, várias semanas, é isso que eu estou falando. Isso aqui é uma introdução ao que há de essencial. Mais à frente, se vocês quiserem, nós podemos fazer um curso específico sobre Platão, um curso específico sobre Aristóteles, para aqueles que quiserem aprofundar nesses filósofos aí, tá bom? Então, repetindo, isso aqui é uma introdução ao que há de essencial, mas é um essencial que vai te dar um bom panorama da história da filosofia como um todo, tá bem? Então, olha só, vamos lá, vamos começar aqui definitivamente. Então, nós estamos falando do Aristóteles, nós vimos algumas características gerais do Aristóteles essa semana, e anteontem e ontem, tá? Hoje, quarta-feira, né? Hoje é dia 9 de junho de 2021, dia de São José Anchieta, né? Um dos grandes santos aí do Brasil. Ele não era brasileiro especificamente, mas é um dos santos brasileiros, podemos dizer, porque para cá veio, para cá catequizou, evangelizou os índios aí brasileiros, os brasileiros, né, de fato. E é isso então. Bom, que São José de Anchieta rogue por nós junto a Deus. Então é o seguinte, pessoal, uma coisa muito importante então sobre Aristóteles é que agora nós vamos falar sobre a metafísica propriamente dita. A pergunta é, o que é a metafísica? Lá em Platão nós já fizemos uma introdução ao que é a metafísica, então todos vocês que já estão acompanhando lá do início, procura lá o que é a metafísica em Platão, numa live onde eu falo sobre a segunda navegação em Platão. Você vai lembrar
da segunda navegação. Mas o que é a metafísica aqui para Aristóteles? Primeiro de tudo, o Aristóteles ele escreve um livro que se chama Metafísica. Essa coleção que está aqui em cima de mim, esses 3 livros azuis aqui, é uma excelente, na minha opinião, a melhor edição da Metafísica, né? Organizada pelo professor Giovanni Reale, o italiano, né? Giovanni Reale. Então, o Giovanni Reale ele organiza essa edição. Por exemplo, esse primeiro volume aqui, deixa eu pegar para vocês terem uma ideia do que se trata. Acho que vale a pena especificamente pegar isso. Opa, caiu um outro livro ali, da Kimberly Han, que estava junto ali. Então, olha só, nós temos aqui os 3 volumes da Metafísica do Aristóteles, dessa edição da Loyola, da edição da Loyola. Vamos lá. Então esse primeiro volume aqui, para vocês terem uma ideia, eu sei que o Instagram, infelizmente, ele filma ao contrário, né? Mas está escrito aqui, tá? Metafísica. Aí aqui, ó, ensaio introdutório. Nesse volume aqui, o Giovanni Reale, é uma parte só do Giovanni Reale, onde o Giovanni Reale, ele explica quais são as características da metafísica, o que você vai encontrar praticamente em cada parte. Ele fala aqui, por exemplo, ó, essa primeira parte que nós vamos tratar hoje, né, das 4 causas, ó, caracterização das 4 causas. Aí ele fala, ó, examinar as esclarecidas definições metafísicas, que ele fala no iniciozinho aqui, ó, tem uma parte que ele fala só sobre as definições de metafísica, e aí depois ele entra na metafísica propriamente dita, né, onde ele explica quais são as áreas da metafísica primeiro aqui. Depois ele vai explicar, por exemplo, a primeira parte da metafísica, que é a teoria das 4 causas, que nós vamos falar hoje. Depois ele fala do ser enquanto ser. Depois ele fala da usiologia, que é a questão da substância. Depois ele fala da teologia. E aí ele vai explicando depois mais detalhadamente, por exemplo, como é que funcionam alguns aspectos mais detalhados dos livros da metafísica propriamente dito, dos livros propriamente ditos, tá bom? Isso aqui é um ensaio introdutório. O segundo volume da Metafísica do Aristóteles, esse aqui é o terceiro. O segundo volume da Metafísica do Aristóteles, que é esse daqui, né? Vocês vejam, esse daqui tem nessa edição aqui, ele tem o quê? Umas 690 páginas, 695 páginas. Mas por quê? Porque essa edição aqui, ela é bilíngue. Se vocês forem observar, ela é uma edição que de um lado, eu sei que o Instagram realmente, infelizmente, não vai dar para ver isso, mas de um lado nós temos aqui o grego, tá? Quem for olhar, você vai ver a versão grega da obra, nesse lado, e nesse lado aqui está a edição, a tradução para a língua portuguesa. E o curioso, né, que é muito engraçado, o início da metafísica propriamente dita, onde a versão original em grego, né, a tradução aqui diz o seguinte: todos os homens por natureza tendem ao saber. Né? Está escrito aqui, né, a tradução dessa primeira frase em grego, que está escrito aqui, né? Pantes anthropoi tu edenai oregontai philei. Physei, né, desculpa. Physei. Então, pantes anthropoi tu eidenai oregontai physei. Significa isso, né? Todos os homens por natureza tendem ao saber. Em latim, né? Omnes natura scire desiderant. Ou seja, todos os homens por natureza desejam o saber. Bom, tá aqui a edição, isso aqui é a metafísica propriamente dita. Só para vocês terem uma ideia, por que eu estou falando isso? Para quem quiser pesquisar depois, mais detalhadamente, essa edição ela é tão boa, mas tão boa, que você vê aqui, por exemplo, se você for observar nessa edição, tem uma primeira parte aqui, ó, que está entre colchetes, que isso não está no original. Isso aqui é um modo como o Giovanni Reale, que é o organizador dessa edição, dessa edição crítica, ele coloca como se fosse um título, ou seja, ele fala assim, a sapiência é conhecimento de causas. Ele começa falando isso. E de fato, nós vamos falar das causas aqui, que está no livro Alfa, aqui nesse primeiro livro da metafísica, né? Então é o seguinte, está no Alfa e no Alfinha, né? E aí veja bem, o Alfa minúsculo. E aí nós temos o seguinte, essa edição ela é muito interessante porque você tem um título que não está no original, mas já no título tem um número 1, pequenininho aqui, uma nota de rodapé.
Aí você lê ali, aí de repente, logo na primeira frase, todos os homens por natureza tendem ao saber. Aí tem o númerozinho 2, só que é texto original já, né? Todos os homens por natureza tendem ao saber. Número 2 aqui pequenininho. Aí você vai aqui embaixo, não tem nota de rodapé. Você vai no final do capítulo, não tem. Você vai no final do livro, não tem. Sabe por quê? O Giovanni Reale, ele fez um volume 3 inteiro aqui, né? De quantas páginas, só de curiosidade. Um volume 3 só de notas. O volume 3 ele tem 747 páginas só de notas, ou seja, o ideal é ler o volume 2 com o volume 3 ao lado, porque tem uma nota ali. Aí você vem aqui no volume 3 e consulta a nota explicativa daquele ponto do volume 2. Ok? Isso é interessante saber, porque, vejam, isso aqui é um trabalho de gigante, né, obviamente. É aquele negócio, né, que o pessoal comenta. Parece até trabalho de alemão, né? Alemão que faz um trabalho detalhado, assim, vai lá no detalhe, né? O pessoal até comenta, né? Tem aquela historinha que o pessoal fala que encomendaram vários povos, né? Para entregarem um trabalho falando sobre o elefante, né? Sei lá, o elefante. Aí os franceses, né? Aquela coisa francesa, né? Eles pegam e escrevem lá, né? O elefante e o amor. 100 páginas, né? O elefante e o amor. Aí os americanos, né? Aquela coisa mais capitalista e tal, fizeram lá 50 páginas. Como ganhar dinheiro com o elefante? Né? 50 páginas, direto, mais pragmático, né? Vamos dizer assim. E os alemães também escreveram uma versão disso daí. Só que os alemães são muito detalhistas, né? E eles escreveram assim, 800 páginas, né? 800 páginas do livro, de tão detalhista que eles são, né? Só que o título era A Orelha Direita do Elefante, 800 páginas, volume 1. Né? Né? O alemão, ele detalha tanto que 800 páginas para falar só sobre a orelha do elefante, volume 1. E os brasileiros também entraram na jogada. O brasileiro não ia ficar de fora, na verdade. Só que os brasileiros escreveram uma cartinha, um bilhetinho, né? Só assim. E o bilhetinho dizia o seguinte: podemos entregar semana que vem? Né? Isso relata um pouco o espírito dos povos em geral, né? Mas brincadeiras à parte, vejam, essa é a edição da Metafísica, tá? E do Aristóteles. E aí, vejam bem, por que esse nome metafísica? Vamos lá. Aristóteles mesmo, ele não dava esse nome metafísica. O nome que ele utilizava para esse assunto era filosofia primeira. Como se fosse assim, esse assunto eu trato de filosofia primeiro. Por quê? Porque a filosofia segunda seria a física. Filosofia primeira, a filosofia, a metafísica. Filosofia segunda, a física mesmo. Mas por que filosofia primeira? Porque é uma filosofia, vamos dizer assim, é a mais importante, é a que trata dos primeiros princípios em geral. E princípio aqui, né, quando Aristóteles define lá a filosofia como a ciência, né, como a ciência que estuda a causa última de todas as coisas, ou princípios primeiros, é porque a filosofia está preocupada com o que há de mais importante da realidade. Isso que a metafísica está preocupada. A metafísica está preocupada com isso aí, com aquilo que há de mais importante em toda a realidade. Ok? E aí vejam bem, nesse sentido, o nome metafísica não foi dado por Aristóteles, provavelmente foi dado por aristotélicos mais tardios ali um pouco, né? Talvez tenha sido organizado pelos peripatéticos. Quem são os peripatéticos? Aqueles alunos da escola do Aristóteles mesmo, do Liceu. Mas mais provavelmente ainda, o nome metafísica foi dado pelo Andrônico de Rhodes. Né? Andrônico lá da cidade de Rhodes, onde tinha o famoso Colosso de Rhodes, no século I a.C. Então o Andrônico pegou as obras do Aristóteles que chegaram até ele, estudou as obras naturalmente, e decidiu organizar as obras aristotélicas de acordo com, vamos dizer assim, com uma perspectiva que ele julgava mais justa, melhor, mais bem organizada. Não é à toa que assim, ele colocou lá a obra do Aristóteles toda, né, em sequência. E olha que curioso, o livro da metafísica, meta, todos vocês já sabem lá das lives anteriores, esse radicalzinho meta, ele significa além, depois de, né? E física é physis, né? O mundo físico, natural, a natureza, a natureza. Então, você tem para além da natureza. Então, a metafísica estuda essas realidades que estão para além
desse mundo aqui. Isso já vimos lá em Platão. Só que, além da metafísica estudar essas realidades que estão para além do mundo físico, a organização foi muito feliz nesse caso aí. Nesse caso ela foi feliz, porque ele colocou o livro da metafísica depois, além do livro da física também nessa organização. Tá bom? Então isso é só uma curiosidade. Agora, o que a metafísica estuda? Nós já vimos na live de ontem que a metafísica estuda as causas ou princípios supremos, estuda o ser, a substância e Deus. Então a metafísica estuda essas quatro coisas. A metafísica estuda as causas, estuda o ser, estuda a substância e estuda Deus. Quando ela estuda as causas, ela se chama etiologia. Quando estuda o ser, se chama ontologia. Quando estuda a substância, se chama ousiologia. E quando estuda Deus, se chama teologia. Ok? Hoje nós vamos ficar na etiologia aristotélica. O que é a etiologia, então? É a área da metafísica, essa primeira parte da metafísica, onde Aristóteles estuda as causas. E aí nós vamos ser rápidos aqui e diretos. Não vamos ficar com altas elucubrações. Provavelmente as altas elucubrações nós vamos deixar para momentos de cursos específicos sobre isso. Tá bom? Bom, então depois que nós vimos essas definições da metafísica, ou seja, o que a metafísica estuda, né? Essas áreas que estão dentro da metafísica, então a metafísica pode ser chamada de fato de etiologia, pode ser chamada de ontologia, pode ser chamada de usiologia e pode ser chamada de teologia. Detalhe que etiologia é como se escreve mesmo, etio, né? E-T-I-O, logia. Ontologia, onto mesmo, O-N-T-O, logia. Usiologia, que tem um detalhezinho, O-U, ousiologia, né? Ousiologia. Esse O-U aí pronuncia igual no francês, U, né? U. Ousiologia. Usiologia e, por último, a teologia, como todo já supõe que se deva escrever. Bom, então nós temos isso daí. E uma coisa importante aqui da etiologia aristotélica é o fato de que Aristóteles apresenta a metafísica como busca das causas primeiras. Né? Quando a gente fala lá, essas causas primeiras são as causas que causaram todas as coisas. Né? Mas veja bem, quais são essas causas especificamente? Tá? Aristóteles ele dá um número bem delimitado de causas e ele chega ali a um número de 4 causas fundamentais. Tá? Causa formal, causa material, causa eficiente e causa final. Vejam bem, essas duas primeiras causas, a causa formal e a causa material, são as causas que, vamos dizer assim, elas dizem sobre a essência e a matéria que constituem as coisas da realidade. Por isso que é o seguinte, quando você quer saber a causa formal de algo, você quer saber o seguinte, o que é a coisa? O que é a coisa é a essência. Claro que lá na frente, lá na Idade Média, nós vamos ver a diferença do o que, do mais detalhadamente. E mesmo aqui no Aristóteles, no primeiro momento, nós vamos ver o que é a matéria, o que é a substância. Segura a onda aí que daqui a algumas aulas a coisa vai começar a esquentar, vai ficar muito mais legal, na minha opinião. Tá bom? Então vejam, primeiro de tudo aqui. Quando eu quero saber o que uma coisa eu estou perguntando pela causa formal daquela coisa. Por exemplo, eu pergunto, o que é isso daqui? O que é isso? Isso é um livro. Então, quando eu quero saber qual é a essência disso? Livro. Então, vejam bem, essa causa, ou seja, o que causou essa coisa aqui, isso aqui até tem um cunho platônico, que nós já mencionamos nas outras lives lá para trás. Claro que isso aqui que eu vou falar é platônico, não é aristotélico, mas é só para a gente poder entender no primeiro momento. Repito, isso aqui é platônico. Veja, é aquilo que eu falei, olha, aqui eu tenho um livro, né? Antes desse livro ser aqui, ele tem que ter sido possível. Então, vejam bem, essa essência do que é livro, que tem que ser antes do livro ser, é aquilo que eu costumo dizer para os alunos, né? Eu pergunto para os alunos assim em sala de aula.
no tempo de Platão, um iPhone era possível? Aí o aluno que quer responder rapidamente assim, sem pensar, ele pega e fala, não, o iPhone ele não era possível no tempo de Platão. O aluno responde, eu falo, bom, raciocina. Eu perguntei, o iPhone era possível no tempo de Platão? Aí o aluno fala, não era possível. Bom, mas raciocina. Se ele não era possível, significa que ele era impossível. Se ele era impossível, ele jamais poderia estar aqui. Aquilo que é impossível não pode ser. Eu tenho um iPhone aqui me filmando nesse momento, fazendo essa live. Então vejam, se ele era impossível, ele jamais poderia ser. Se ele jamais poderia ser, ele não poderia estar aqui. Como ele está aqui, então ele já era possível. Ele só não era, por exemplo, Platão não tinha o ferramental tecnológico, por exemplo, para concebê-lo. Então o problema não é da possibilidade do iPhone, o problema está no conhecimento humano acerca daquela coisa. Então vejam, repito, o que eu estou explicando aqui, eu vou falar, estou falando do Aristóteles, mas eu estou dando um exemplo platônico, isso aqui é Platão. Então vejam que essa essência, ela é causa do que as coisas são aqui nesse mundo. Então quando eu falo de causa formal e pergunto, o que é a causa formal? Resposta, é a essência de alguma coisa, é a essência da coisa. O que é a essência? A palavra essência na língua portuguesa vem de esse. Esse em latim é o verbo ser e estar. Por isso que a essência é o que é a coisa. Quando você pergunta, o que é isso daqui? Né? A lição da metafísica. O que é isso? Isso daqui é um livro. Então, livro é a causa formal dessa coisa aqui. É a causa formal disso daqui. Tá? Então, vejam. É o que causou aquela coisa. O que originou, vamos dizer assim, aquilo dali, formalmente, ou seja, a forma daquilo é livro, a essência daquilo é livro. Mas veja, quando eu pergunto para vocês qual é a matéria disso daqui, mas eu pergunto do que é feito, quando eu pergunto do que é feito isso daqui, você já sabe logo de cara que a resposta é papel, não é verdade? Papel. Então a matéria, a resposta papel, né? Papel é a causa material. Vejam, então você perguntar o que a coisa é e do que ela é feita são duas causas distintas. Por exemplo, quando eu olho para aqui, aqui atrás aqui tem um piano, aqui atrás, né, do computador, tem um piano aqui, um piano de armário. Vejam, eu pergunto o que é piano, do que é feito? Ele é de madeira, ele é todo de madeira. Então vejam, vamos lá. Quando eu pergunto sobre a causa de alguma coisa, todos vocês sabem que eu posso, em última instância, responder, é madeira que causou. Mas eu posso responder também que a forma do piano que estava na mente do construtor, ela é anterior ao próprio piano. Então nós temos a causa material e a causa formal. Só que vejam, isso aqui é muito importante agora. A causa para Platão, causa ou princípio, né? Ele tem essas palavras, elas têm que ser entendidas como condição, como fundamento, né? Fundamento, pessoal, lembrando que a palavra fundamento, ela vem de fundo. Fundo em latim, em português, né? Em português vem de fundo. Fundamento vem de fundo. Fundo é aquilo que segura alguma coisa, que sustenta. Então, quando nós falamos de causa ou princípio aqui na etiologia aristotélica, nós estamos buscando aquilo que sustenta o que as coisas são. O que causou as coisas, ou seja, o que sustenta a existência delas. A condição que elas vão ter. A condição, vamos dizer assim, de possibilidade da existência delas. Eu não gosto muito dessa expressão condição de possibilidade, vocês vão ver mais lá na frente, porque Kant explora muito essa expressão, mas vejam, o fundamento do que um livro é aquilo que causa o livro. Causa é isso nesse sentido aqui. É o fundamento do que o livro é, no caso da essência dele. Agora, eu pergunto, qual é o fundamento da materialidade, do que é feito esse livro? Todo mundo sabe que é feito de papel. Esse piano aqui, por exemplo, ele é feito de madeira. Tá? Então vejam, causa é fundamento, é condição. Tá?
E aí nós temos o seguinte, o problema é que essas duas primeiras causas que eu estou mencionando aqui, a causa formal e a causa material, ainda vou mencionar a causa eficiente e a causa final, essas duas primeiras, elas têm um caráter estático, que diz respeito à coisa propriamente dita. Mas elas não falam sobre algo dinâmico acerca da coisa. O que seria esse aspecto dinâmico da coisa, que eu estou chamando aqui de dinâmico? É você pensar o seguinte, por exemplo, quem gerou esse livro? Né? Quem construiu esse livro? Quem fez o livro? Não é assim? Por que ele se desenvolve? Por que ele se desenvolveu e chegou até aqui? Não é assim? Então vejam, quem fez o livro? E outra pergunta que diz respeito ao livro. Para que ele foi feito? Ou seja, qual a finalidade que ele foi feito? E aí você já deve perceber o seguinte, já estou enunciando as duas últimas causas. Se as primeiras elas têm uma característica estática, a causa material e a causa formal, elas têm essa característica estática que dizem que a coisa é, vamos dizer assim, ou ela tem a essência, mas ela é de matéria do que ela é feita. Essas duas últimas causas aqui, elas têm um caráter mais dinâmico, ou seja, o que fez esse livro ser gerado e qual a finalidade do livro. Ou seja, a finalidade é um para quê, indica um movimento de finalidade, de distância. Tá? Um telos, como nós vamos ver, telos é fim em grego, né? Telos é fim. Então nós temos essas duas primeiras causas que são mais estáticas e essas duas últimas causas que são mais dinâmicas. Quais são as primeiras? Causa formal, que é o que é a resposta para a pergunta o que aquela coisa é, que é a essência da coisa. Causa material, que é a resposta para a pergunta do que é feito o livro, no caso que está aqui, ou esses livros que estão aqui atrás. Então, essas são estáticas porque dizem respeito à coisa, necessariamente. E as duas últimas são causas mais dinâmicas. A causa eficiente, por exemplo. Por que eficiente? A causa eficiente é a resposta para a seguinte pergunta. Quem fez o livro? Quem fez? Giovanni Reale fez o livro, nesse caso. Né? Ou a editora, no caso aqui, a editora Loyola no Brasil. Né? Então, você tem quem fez e a resposta para a causa eficiente, quem teve a eficiência de fazer aquilo dali. E por último, nós temos a causa final. Qual é a finalidade de algo? Para que algo foi feito? Essa é a causa final. A finalidade. Então vejam que essas causas têm essas duas que são estáticas e duas dinâmicas. E essas duas causas dinâmicas dizem respeito ao processo segundo o qual a coisa foi feita. Primeiro, quem gerou, né? Assim, primeiro é como a coisa foi gerada e segundo, qual a finalidade que essa coisa foi gerada. E um exemplo que eu gosto de dar muito para os meus alunos é pegar, por exemplo, sei lá, uma estátua, né? Por exemplo, eu tenho uma imagenzinha aqui, ó, de Santo Tomás de Aquino. Tem uma imagem de Santo Tomás de Aquino aqui, né? Tá, engraçado, tinha uma plaquinha escrita São Tomás aqui, deve ter perdido, enfim. Tem uma imagenzinha de São Tomás. Bom, aí você olha para essa imagem, você pode aplicar as 4 causas aqui do Aristóteles a ela, para entender. É você perguntar o seguinte, olha, causa formal. O que é causa formal? É a resposta para a pergunta o que uma coisa é a essência. O que é isso? Uma estátua. Uma estátua, uma imagem de Santo Tomás de Aquino, é uma estátua. Do que é feito? Essa aqui parece ser de gesso. Isso aqui é gesso. Então, causa formal, estátua de Santo Tomás de Aquino. Do que é feito? Causa material, gesso. Então, gesso é a causa material, estátua de Santo Tomás de Aquino é a causa formal. Resolvido esse problema, nós já falamos então o que a coisa é e do que ela é feita. Agora, quem fez, né? Quem teve a eficiência de fazer? O gesseiro, lá o sujeito que trabalha com gesso e fabrica imagens de gesso. Esse sujeito é a causa eficiente, porque ele quem fez. E agora, por último, para que isso aqui foi feito? Isso aqui não foi feito para adoração, pelo amor de Deus. Tem gente que acha que católico adora imagem, isso é mais falso do que nota de 3. Católico não adora imagem. Mas isso aqui é o quê?
Isso aqui é uma imagem feita para o quê? Para eu lembrar de um santo que eu gosto muito, por exemplo, São Tomás de Aquino. É um santo que eu gosto muito, não é à toa que eu tenho aqui, ó, isso aqui tudo, ó, é parte da Suma Teológica dele, isso aqui é a outra parte da Suma Teológica, aqui eu tenho Suma contra os Gentios, tem mais coisas aqui de São Tomás de Aquino, mais coisas aqui embaixo também de São Tomás de Aquino. Você fala, pô, você gosta mesmo, né, de São Tomás de Aquino? Gosto. E aí eu tenho uma imagenzinha dele aqui também, nós temos uma imagenzinha dele aqui, essa que eu acabei de mostrar, para falar o seguinte, qual é a finalidade dessa imagem? Me lembrar, falar assim, pô, legal, São Tomás, olha só, tá ali. E como enquanto católico, eu acredito que São Tomás, de fato, é santo e está no céu, nas minhas dificuldades, eu peço a ele para interceder junto a Deus pelos meus estudos, propriamente dito, pelos estudos dos meus alunos. Eu peço para São Tomás para que ele ilumine os meus alunos também, para que eles possam buscar a verdadeira luz da sabedoria que está em Cristo. Não é isso? Então eu deixo essa imagem. Qual a finalidade da imagem? É para me lembrar de São Tomás de Aquino, nesse sentido, falar, ó, tá aqui o São Tomás, do lado da Suma Teológica dele, do lado da Suma contra os Gentios, e aí ele me lembra o quê? Pedir a Deus, ó Senhor, eu peço pelos meus alunos, e para os meus estudos também, pelo meu filho, para que ele estude bem, pela minha esposa, para que ela estude bem, desempenhe bem o papel dela, tá? Pelos meus filhos, para que eles possam buscar por meio dos estudos a Deus em última instância. Ou seja, essa imagem está aqui para isso, mas eu estou pedindo para a imagem? É a imagem que vai fazer isso? É claro que não, pô. Nenhum católico é idiota de achar que é a imagem que faz milagre, faz esse tipo de coisa, tá bom? Então assim, você tem uma finalidade dessa coisa aqui, tá bom? Ela tem uma finalidade. Não é ela serve para a minha adoração. Pelo amor de Deus, não é isso. Tudo bem? Entenderam então? Então essas são as 4 causas. Causa material... Não, causa formal, vamos começar pela formal, que Aristóteles enuncia nessa ordem. Causa formal, causa material, causa eficiente e causa final. São as 4 causas aristotélicas. Um detalhe, essas 4 causas não foram descobertas por Aristóteles, todas elas. Só para você ter uma ideia, depois nós vamos mencionar melhor aí o método aristotélico de estudo, acho que na próxima live, na live de amanhã, de quinta-feira, né? Não perca a live de amanhã, porque a live de amanhã vai ser muito legal, na minha opinião, porque nós vamos começar a falar da ontologia aristotélica. Esse assunto é muito legal, tá bom? Mas vejam, por que eu estou falando isso daqui do método aristotélico? Porque nós vamos ver que a causa material e a causa formal e a causa material, por exemplo, elas já estavam em Platão. E Aristóteles admite isso. E ele admite, por exemplo, que a causa material não está nem em Platão originalmente. Está lá nos pré-socráticos. Então os primeiros a olharem para a causa material das coisas foram os pré-socráticos. Quando? Quando os pré-socráticos perguntam do que são feitas todas as coisas. Então eles estão buscando o fundamento da realidade como um todo. Vejam que interessante, o Aristóteles ele dá o mérito para quem merece. Logo de cara. Nós vamos ver isso amanhã. E aí eu vou mencionar esse iniciozinho aqui, esse final da live de hoje, que está sendo agora o final. Vou mencionar isso para vocês entenderem que o método aristotélico é um método de coletar as boas opiniões, os bons entendimentos dos anteriores a ele. E ele reconhece, olha, quem foram os primeiros a propor a causa material das coisas? Foram os pré-socráticos. Quem foi o primeiro a propor a causa formal das coisas? Foi Platão. Tá entendendo? A causa eficiente, sobre certo aspecto, foi Platão também, quando Platão fala do demiurgo, que constrói a realidade. E por último, a causa final, essa sim é uma inovação totalmente aristotélica, dizendo que as coisas elas têm uma finalidade. Tá? E é a finalidade última de algo que define o que aquela coisa vai ser. Né? Por exemplo, é a finalidade de alguma coisa que vai definir o que aquela coisa é de fato. Por exemplo, só para a gente já encaminhar para o final da nossa live aqui de hoje, só para vocês entenderem algo. Por exemplo, eu tenho aqui do meu lado aqui uma porta que dá a entrada para aqui para o escritório. Eu tenho uma porta aqui então. Essa porta é de madeira. Vejam, eu posso aplicar as 4 causas a essa porta, perguntando o seguinte, olha, primeira causa lá que eu falei, causa formal. O que é essa coisa? Resposta porta. Então, porta é a causa formal. Do que é feita? Madeira. Madeira é a causa material. Quem fez? Né? Quem fez é a causa eficiente. Quem fez? O carpinteiro. Então, carpinteiro é a causa eficiente. E para que ela foi feita?
para que eu possa entrar e sair aqui do escritório, passando por ela o quê? Caminhando. Porque vejam, a janela foi feita para fechar e abrir um recinto, mas não foi feita para você passar por ela caminhando. Então a finalidade de uma janela é diferente da finalidade de uma porta. Perceberam? E de acordo com a finalidade última da porta, ou seja, o para que realmente ela foi feita e para que a janela foi feita, é que você vai ter o quê? Você vai ter uma causa eficiente, você vai ter uma causa material e uma causa formal. Outro exemplo que faz a gente entender isso que eu estou querendo dizer é o seguinte: imaginem só o que eu vou falar aqui para vocês. Uns anos atrás, pessoal, uns anos atrás, eu falo uns bons anos atrás, isso aí deve ter uns 23, 24 anos atrás, mais ou menos, já tem bastante tempo, estão vendo, né? Eu conheci um sujeito que ele pegava, ele tinha violinos, né? Ele tinha violinos e ele colocava esses violinos em leilão em Nova York, né? Então os lances iniciais eram absurdos, assim, $150 mil. Então tinha violino que chegava a $1 milhão, assim, na época. Era um negócio meio caro, assim. Ele tinha essa oportunidade, ele ganhava dinheiro fazendo isso. E um dia ele me convidou a ir à casa dele, eu fui à casa dele lá, e lá ele tinha um cofre. O cofre dele era imenso, era praticamente um quarto imenso, assim, que você tinha que entrar por uma porta extremamente pesada de chumbo. E lá era tudo climatizado, porque não tinha só violino, tinha violinos, tinha violoncelos, tinha um contrabaixos, tinha um violão. Um sujeito muito simpático, gostava muito dele. E aí, por que eu estou falando isso? Para mostrar o seguinte: a porta de entrada daquele cofre, a finalidade daquela porta é diferente da finalidade dessa minha porta aqui. Apesar daquilo ser porta, a finalidade é diferente. A finalidade dessa minha porta aqui é simplesmente fechar aqui para que meus filhos não venham aqui no momento que eu estou trabalhando, para não incomodar, né? Tem uma live, por exemplo, que eu deixei aqui aberto, o Isaac veio e ficou tocando aqui um instrumento comigo, ficou participando aqui, por exemplo, sem problema nenhum. É meu filho, eu amo meu filho de paixão, mas assim, às vezes eu preciso do silêncio, aí eu venho para cá para o escritório, trabalho aqui, faço live, preparo aula, enfim, né? Então vejam, a finalidade dessa porta é simplesmente fechar o recinto aqui para que eu possa me manter no silêncio. Mas se um ladrão entrar aqui, ele consegue arrombar a porta, essa porta aqui, lá de baixo da entrada da minha casa não, mas essa aqui ele consegue. Agora, a finalidade da porta do cofre desse sujeito lá, desse meu amigo lá, ela é a mesma finalidade dessa porta? Não. Então vejam, a finalidade de algo vai guiar todas as outras causas. O que eu quero dizer com isso? É a finalidade, por exemplo, eu pergunto, quem fez essa porta aqui, que é de madeira, é o mesmo sujeito que vai fazer a porta dele, que é de chumbo? Não é. Então, a causa eficiente da porta dele é diferente da causa eficiente dessa porta. E olha, já adiantei o material do que é feita. A porta dele era feita de chumbo. Essa porta aqui é feita de quê? De madeira. Então vejam que a finalidade da porta dele, apesar de ser porta, ou seja, a causa formal é a mesma, mas a finalidade é diferente. A finalidade da porta dele é preservar ali e mantê-lo ali dentro de manter o patrimônio dele intacto, para que ninguém assalte aquele patrimônio de muito valor que ele tinha. Então vejam que é a finalidade de algo que guia as outras causas. É só você pensar o seguinte, é só você pensar assim, olha, eu tenho um compromisso naquele dia. Vocês concordam que é o seu compromisso que vai guiar tudo aquilo que você vai fazer naquele dia? Por exemplo, você vai ter um médico naquele dia. Você não pode faltar aquele compromisso. Você vai tentar organizar todo o seu horário antes e depois em função daquela coisa que é a finalidade do seu dia. Então é a causa final, o para que algo é feito, que vai guiar o quê? Todas as outras causas. Essa finalidade. Tá bom? Então, essas são as 4 causas aristotélicas. Relembrando, quais são? Causa formal, que é o que a coisa é. Causa material, que é do que ela é feita. Causa eficiente é quem fez. E causa final é para que ela foi feita. Qual a finalidade que aquela coisa foi feita. Tá bom? Bom, vamos ficar por aqui, né? Vamos chegar por aqui. Chegamos ao final dessa live de hoje.
Lembrando a vocês, quem quiser um aprofundamento maior na arte de falar, de argumentar, o nosso clube de debate oratório está aberto. É só visitar www.academiaareté.com.br e lá você vai ver mais instruções para se inscrever. Lembrando que essas lives aqui depois elas vão para o YouTube também. E lá no canal do YouTube da Academia Areté, você vai encontrar também outras lives diferentes dessas que eu estou fazendo da história da filosofia, e tem uma live muito legal lá para vocês assistirem, que é da história, numa entrevista que eu fiz, história da música ocidental, que eu entrevistei o maestro Antônio Gastão, onde ele explica lá a música medieval, depois a música renascentista, a música barroca, a música medieval, a música renascentista, a música barroca, a música clássica, a música romântica e depois a música contemporânea. Dá uma assistida lá, tá muito legal esse conteúdo. E tem uma outra entrevista que eu fiz com o físico Igor Jaconi, meu amigo também, Igor Jaconi, que é físico, onde ele fala da física, como é que foram as dificuldades dele na física ali, tá muito bacana também, tá bom? Está lá no canal da Academia Areté no YouTube, tá bom, pessoal? Então peço a vocês que divulguem daqui a uns 10, 15 minutos aí, quando eu tiver terminado de fazer essas coisas aqui, ou amanhã, vem aqui no meu canal, curte os vídeos aqui no meu perfil do Instagram, curte os vídeos aqui pra gente ter um engajamento maior, tá bom? Para a gente ter um engajamento maior aí, para divulgar o trabalho, para que todo mundo possa ter acesso a esse trabalho que está sendo feito aí de um modo muito legal. E detalhe, mais cedo, mais tarde, eu vou lançar a minha história da filosofia, que já está sendo escrita aí, como material de apoio a essas lives aqui que eu estou lançando. Depois, se você quiser dar uma olhada no material, tá? Ou seja, você já assistiu às lives, agora eu quero ler isso daqui para ver se eu entendo. Você pode acompanhar lá nessa obra que eu estou escrevendo, tá bom? Essa história da filosofia aí. E eu já tenho um e-book também que eu vou lançar já para vocês aí. O e-book é Sócrates na Ágora da Liberdade. Quem é meu aluno já conhece mais ou menos a história. E eu vou deixar para falar sobre esse e-book amanhã, tá? Vou deixar porque aí fica... Também a gente divide um pouco o conteúdo. Tá bom, pessoal? É isso daí então. Hoje então foi o quê? Foi a etiologia aristotélica, que está dentro da metafísica aristotélica. Estamos dentro, então. Nas próximas lives aí, eu vou só falar de metafísica. Hoje foi apenas a etiologia. Então, encontro vocês amanhã, quando o assunto vai ser a ontologia aristotélica. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos aí pela presença. E espero que vocês possam divulgar esse trabalho aí. Vão lá, curtam. Se eu colocar um story lá, por favor, divulguem os stories. Me ajudem nessa divulgação aí também, tá bom? Principalmente do clube de debate e oratória que está se iniciando aí, tá bom? Obrigado a todos pela presença e vamos ficar por aqui. E que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Grande abraço.